Continuando aqui a distorção do Dr. Lucas Manzoli. Uns defendem na história, outros defendem com a patrística. Eu defendo na escritura. Na sola escritura. Que a só escritura mostra a tradição, a só escritura mostra o magistério, a só escritura mostra que é uma só doutrina, um só pastoreio. E a verdade será conhecida pela igreja. Vamos continuar aqui. Para toda boa obra, é para algumas boas obras, a outra parte fica para a tradição oral. Não, para toda a boa obra. Ele não diz também que a escritura é suficiente para que o homem de Deus seja imperfeito, porque para ser perfeito tem que ter o complemento da tradição oral e do magistério romano. Não é isso que ele diz. Ele fala, a escritura já é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito. Se é perfeito, então qual a necessidade da tradição oral, não é mesmo? E perfeitamente instruído, não parcialmente instruído, não mais ou menos instruído, não como se algumas coisas você pudesse aprender a Bíblia. Eles querem negar a tradição oral. Simples, meu irmão. Não tinha Novo Testamento. Foi pregado oralmente. Depois, via escrita. Não tem como ser primeiro escrita, depois pregada, não, meu irmão. Primeiro os apóstolos pregaram, como diz os documentos, a patrística, e depois escreveram. Não tem como você separar a tradição oral, a tradição escrita e a tradição que vem do magistério. Não tem como você ficar só com a tradição escrita e rejeita a tradição oral e rejeita o magistério. Não tem como, meu irmão. Porque ambos estão na mesma sintonia. O mesmo Espírito Santo que inspiraram os apóstolos a pregar, a proclamar ide, escreveu autores católicos a escrever pela mesma inspiração, pela mesma unção. Como, por exemplo, a patrística de Cesareia, São Pedro pregando a palavra ali em Roma, certo? E o evangelista São Marcos ia escrevendo a pregação oral de São Pedro. Mesma coisa, o evangelista São Lucas vai buscar a tradição e é da pregação oral de São Paulo. Então não tem como você separar. E Paulo está citando ali, que eu já falei no outro vídeo, então toda a escritura é inspirada, então você tem que aceitar a tradição, porque a escritura fala da tradição. Você tem que aceitar o magistério, porque a Bíblia fala um magistério. A verdade será conhecida pela igreja, a escritura que diz. Escritura é útil e suficiente. Como você citou o texto aqui, em 2 Timóteo. Olha só. Minha missão é essa, meu. Provar na Bíblia. De Bíblia. Certo? Uns provam na patrística. Eu não tenho acesso à patrística. Outros têm acesso à história. Eu não tenho. Eu tenho acesso à escritura. E alguns fragmentos, o básico da história. Mas dá para refutar. Simples, ó. Se, segundo Timóteo 3, 16, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar a justiça. Por ela, o homem, olha só, de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, você tem que aceitar a tradição, porque segundo Tessalonicenses 3,15, assim, pois irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento. Olha só, ensinamento que de nós aprender, seja por palavra e por carta. Primeiro a palavra oral, depois escrita. Então você tem que aceitar a tradição. Efésios 3,10, a divina felicidade estabelecida conhecida pela igreja. Tanto que se a escritura é toda inspirada, porque vocês tiraram os 7 livros? Porque vocês fundaram divisão. Mateus 12, 25 e 26 proíbe divisão. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Por outro espírito. Então não tem como esse conceito seu. Paulo está mostrando ali na escritura, como por exemplo o Velho Testamento. Porque não tinha um Novo Testamento. Provando ali Atos Apóstolos 17, Atos Apóstolos 18, ali na sinagoga judaica. Como era costume se reunir ali todo sábado. Paulo está defendendo e refutando com a palavra. E ele fala, guardar a tradição. Que tradição? É a tradição protestante?
Não. Aí você vai na história, na patrística, os sucessores dos apóstolos, como São Policarpo, São Bruno de Antioquia, e por aí vai. Não como se algumas coisas você pudesse aprender a Bíblia, o resto você só aprende a tradição oral. Não, mas perfeitamente instruído. E mesmo assim o padre acha que não pode debater com base na Bíblia, né? Que aí é terreno do inimigo. Você só pode debater com base na tradição, né? É brincadeira, realmente. Sim. A Bíblia é o último, porque tem pessoas que não têm acesso. Como você tem acesso aí à história, você tem acesso à patrística, você tem acesso ao computador, tem sua manobra aí. Nem todo mundo tem acesso à patrística. Nem todo mundo tem acesso à história. E também, muitos padres também não ensinam a história. Muitos. É simples. Só você estudar a história e comprar a patrística. Para você entender a tradição. A quem foi confiado. Graças a Deus nós temos a internet. Agora nós estamos tendo acesso. Eu estou tendo acesso agora. Vários historiadores. Antes eu não tinha acesso. Agora temos acesso, porque nós temos acesso à internet. Os caras têm acesso, mas eles distorcem a história. Para provar seus conceitos, para provar seus conteúdos. Adulterando o texto, falsificando o texto, etc, etc, por aí vai. E para terminar de fechar o caixão, eu vou citar mais uma vez aquela epístola 73 de Cipriano, que eu já citei nas refutações lá ao padre Curirim, onde o próprio Cipriano ele vai dizer... Aí, ó, tá citando mais um pai da igreja. Não é só a escritura, Lucas Manzoli. Por que você está citando o pais da igreja? Porque é um texto adulterado. Vai falar que os pais da igreja era favor à sola escritura. Não, mano. Primeiro, a igreja sobreviveu da oração oral, depois escrita. Explicitamente. Todos os pais apostólicos não defendem a sola, defendem a tradição. Porque é a tradição que compilou, organizou a história. A tradição que escreveu a história. Via oral. Primeiro os apóstolos pregaram. São Justino Martins fala isso. A pregação oral dos apóstolos. Não é para aceitar nenhuma tradição que não tenha base bíblica. Olha o que ele vai dizer. Inclusive, São Justino Martins. Estevão, que era o bispo de Roma da época, contra o qual Cipriano estava naquela contenda sobre o rebatismo dos hereges. Olha o que ele vai dizer. Que nada seja inovado, diz ele, nada mantido, exceto o que foi transmitido. De onde vem essa tradição? Se ela descende da autoridade do Senhor e do Evangelho, ou se vem dos mandamentos e das epístolas dos apóstolos, para que as coisas que estão escritas sejam feitas. Deus testemunha de uma esta, dizendo a Josué, filho de Num, o livro desta lei não se apartará da tua boca, antes meditarás nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aí depois ele diz, se portanto está prescrito no Evangelho, ou contido nas epístolas ou atos dos apóstolos, que aqueles que vêm de qualquer heresia não devem ser batizados, mas apenas as mãos impostas sobre eles para arrependimento, que essa divina e santa tradição seja observada. Mas em todos os lugares os hereges são chamados nada mais do que adversários e anticristos, se eles são pronunciados como pessoas a serem evitadas. Santa tradição observada. Está combatendo as heresias. Os hereges da época. Olha só, ele cata um texto dos pais apostólicos, tenta colocar, mas os pais apostólicos, ele defendia a escritura e rejeitava a tradição. Se qualquer vídeo, se ele mostrar aí, qualquer pai da igreja defendendo a sola escritura, só sola escritura, são contraditórios, porque todos os padres são unânimes. Como São Justino de Roma, Marte, né? Santo Agostinho, todos defendiam a tradição. São Paulo está defendendo a tradição. Se esses pais apostólicos seguirem realmente, olha como eles são mentirosos. A Bíblia dá para desmascarar ele. Paulo está falando o quê? Segundo Tessalonicenses, ó. Então, esses pais apostólicos, eles não podem sair desse ensinamento dos apóstolos. Olha só, segundo Tessalonicenses 3,15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai, ó, o ensinamento que de nós aprendesse,
Seja por palavra, seja por carta nossa. Então, todos os pais apostólicos, Santo Agostinho, Santo Jerônimo, Santo Estevão, Santo Inácio de Antioquia, São Cirilo de Jerusalém, São Policarpo, São Justino Marte, que eu estou fazendo estudo, que ele defende a tradição que os apóstolos pregaram oralmente, depois escrita, certo? Nenhum pai da igreja pode ser contrário a isso aqui. Santo Agostinho, ele era só sola escritura. São Cipriano defendia a tradição. Eles não podem ser contraditórios, como o Lucas Manzoli quer mostrar. Tem que seguir isso aqui, porque toda a revelação foi ensinada e confiada aos apóstolos. O último apóstolo ali que teve a última revelação foi São João. Acabou a revelação. O magistério tem que seguir isso. A tradição, a pregação oral e depois escrita. Ponto final. É escritura. Porque os pais apostólicos são os discípulos dos apóstolos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, como diz o catecismo. Então eles têm que seguir essa integridade. O pilar, magistério, a tradição, pregação oral e depois escrita, via escrita. Por quê? Foi confiado a eles, porque eles estão cheios do Espírito Santo. O Espírito da Verdade, João 16, 13. E, para finalizar, 2 Coríntios, ou 1 Coríntios 11, olha só. Doze, 29. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, ó. São todos doutores. Fazem todos os milagres, tem toda a graça de cura, de falar todas e diversas línguas, interpreta todos, ó. Foram revestidos de toda sabedoria, de todos os dons. E os pais, por exemplo, como ele está citando, que tem que seguir. A igreja, ela não sobrevive da Bíblia. Os protestantes só acreditam na Bíblia. Eu só creio na Bíblia. Eu não preciso da igreja, não preciso mais dela. Só a Bíblia já é suficiente. Regra e fé. Não, meu irmão. Tem um magistério a quem foi confiada a verdade. E nasce a Bíblia através desse magistério. A pregação oral dos apóstolos. E depois via escrita, que vem do magistério, que é o fundamento dos apóstolos. Como você vai ficar só com a Bíblia e rejeitar o magistério, rejeitar a pregação oral dos apóstolos? É isso que não entra na cabeça desses mestres, somente desses seguidores. Vocês estão sendo seduzidos, vocês estão sendo enganados, meu querido. Sim, a Bíblia é suficiente, com a visão do magistério, com a tradição, para você entender. Porque desde Mateus até Apocalipse, a pregação oral dos apóstolos. Pregação do magistério. Se você odeia a igreja, se você não acredita na igreja, por que você vai ficar com a Bíblia que vem da igreja? Não tem cabimento, meu irmão. Então fica só com o cano do Velho Testamento, ó. De Gênesis até Malaquias. E tira o 7. Esquece o Novo Testamento. Porque vocês não acreditam na igreja. Que os apóstolos eram todos católicos. E os pais patrísticos eram todos católicos. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Claro que está adulterando o texto. Só você prestar atenção no texto e meditar, pô. Do que está se tratando. Do que está se referindo. Leia tudo a patrística. Cada pedaço, recorta, faz a sua manobra. Como outro apologeta católico está mostrando a mentira desse cara. Já está sendo desmascarado. Infelizmente, eu não tenho acesso a esses conteúdos. Se eu tivesse, eu estava desmascarando também.
Ah, por que você não refuta, rebate? Meu irmão, meu foco não é debater com ninguém, meu irmão. Meu foco é pregar a palavra. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, problema seu, meu irmão. Eu estou dando testemunho da esposa do Senhor. Você acha que eu vou entrar nesse argumentinho, nesse cri-crizinho que eu vejo aí na internet? Ah, fulano tá... Irmão, mostra o vídeo dessas mentiras e prego em cima. Eu não sou apologeta, sou pregador. Certo? Ficar nesse que o fulano ciclano me refutou, o fulano ciclano... Meu irmão, a nossa missão o quê? É te levar para te mostrar o caminho da verdade. A Bíblia já dá esse respaldo. A tradição já dá esse respaldo. E o magistério interpreta a quem foi confiado. Não é divisão. Não é esses doutores, certo? Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.